Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Que expectativa, glória a Deus. Quantos estão felizes por estar aqui nesta noite? Mesmo? Mesmo? Amém. Pedi para que deixasse a letra aqui. Apaga um pouquinho a luz aí, irmão. Amém. Não, outro, irmão. Cadê aquela que eu pedi para você? E cumprirá o desejo do teu coração, se tu buscar, aí, não, outro, isso, aqui, apaga um pouquinho a luz para mim, amém? Olha aqui, ó, tu cumprirás o desejo do meu coração, se eu, é impossível alguém estar perto de ti, e tuas bênçãos não ter, amém? Tu cumprirás o desejo do meu coração, se eu te buscar. Amém, queridos? Então, quantos vieram buscar ao Senhor nessa noite? Amém. Graças a Deus, que bom que você veio buscar ao Senhor. Então, abra sua Bíblia, no segundo livro das Crônicas, segundas Crônicas, lá no Velho Testamento, capítulo de número 14, Segundas Crônicas 14. Louvado seja Deus. Amém? Nós estamos na campanha 7 dias de clamor para a conquista da nossa vitória. Quantos estão fazendo a campanha? Amém. Graças a Deus, os valentes que vão conquistar a vitória em nome do Senhor. Amém? E nós vamos falar um pouco nessa noite sobre um rei chamado Asa. Diga Asa. Não é asa de galinha, asa de passarinho, não é nada disso, viu, queridos? Asa é o nome do camarada mesmo, tá? Então, se você lê a Bíblia, você sabe que, principalmente Velho Testamento, os nomes são os mais complicados, pelo menos para nós aqui do Ocidente, amém? Mas nós vamos falar um pouquinho desse rei Asa, é um rei de Judá, filho de Abiás, outro rei também. Então nós estamos aqui nessa campanha falando sobre pessoas que através de suas lutas conquistaram vitórias, amém? E nós também estamos com esse intuito, estamos com o intuito de conquistar as nossas vitórias, conquistar aquilo que nós estamos colocando no nosso coração, porque eu creio que quando você sai da sua casa, você sai com um propósito, você não veio aqui à toa, você saiu da sua casa com um propósito no coração, amém? Então vamos lá. Segundo as Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 14, lá no Velho Testamento, a partir do versículo 1, diz assim: E Abias dormiu com seus pais, ou seja, ele morreu, e o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz durante 10 anos. Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, o seu Deus. Diga glória a Deus. Amém. Porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas e cortou os bosques. Versículo 4. E mandou a Judá que buscassem ao Senhor. Diga, buscassem ao Senhor. Muito bem. O Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens do sol, e o reino esteve quieto diante dele. E edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades e cerquemo-las de muros, torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós, pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamo-lo e deu-nos repouso em redor. Edificaram, pois, e prosperaram. Diga glória a Deus. Amém. Fecha os teus olhos. Senhor nosso Deus, é com esse intuito, meu Pai, que nós estamos aqui nesta noite,
com o propósito, meu Deus, de uma verdadeira adoração ao Senhor, com o propósito, Senhor, nosso Deus, de buscar ao Senhor com todo o nosso coração, Senhor, meu Deus, com todas as nossas forças, ó Pai. Talvez, Senhor, meu Deus, as nossas forças, ou a força de alguns, ó Pai, já estejam se desfalecendo. Talvez, meu Deus, chegamos aqui, talvez com o último suspiro, a última gota, meu Pai, para podermos estar aqui, mas nós estamos aqui, Senhor. Tu és um Deus que conhece o coração de cada um dos seus filhos, conhece as suas aflições, as suas lutas. Por isso nós rogamos ao Senhor nesta noite, Pai, fala conosco, nos ensina a te buscar de uma maneira verdadeira, nos ensina, meu Deus, a estar feliz na tua presença, estar feliz na tua casa, nos ensina, meu Deus, a vir para este lugar com o nosso coração quebrantado, mas um coração também, ó Pai, cheio de alegria, para podermos chegar aqui e buscar ao Senhor verdadeiramente, e sentir a tua presença, e sair deste lugar renovado, ó Pai, porque nós sabemos que aqui dentro deste lugar existe um Deus que é todo poderoso, é o Senhor de toda a terra, é o Deus criador de todas as coisas, ó Pai. Senhor, os nossos olhos não podem te ver, mas nós sabemos que o Senhor está aqui neste lugar, nós sabemos que o Senhor reina neste lugar, o Senhor reina nas nossas vidas, Pai. Por isso nós nos colocamos em adoração ao Senhor, nós buscamos ao Senhor nesta noite, meu Deus, com todo o nosso coração e com toda a nossa força, em nome de Jesus. E todos digam amém. Amém. Muito bem, os irmãos podem se assentar. Queridos, a história do Velho Testamento, ela é uma história longa, complicada, que você precisa ler ela em partes, você não consegue entender muito bem, se você ficar pulando pedaços, pulando partes. E a história de Israel, ela chega a uma fase onde ela se divide em dois reinos, o reino do norte, que é Israel, e o reino do sul, que é Judá. Muito bem, no reino do sul, tinha esse rei chamado Asa. Esse rei, quando ele assumiu o reinado, não somente o reino do sul, mas o do norte também, todo Israel, eles estavam totalmente perdidos na idolatria. O que é isso? Eles faziam alianças com outros reis, com outros lugares, e nessas alianças que eles faziam, eles permitiam que outros deuses, outro tipo de adoração, entrassem naqueles lugares. E o povo, como já estava ficando meio fraco, o povo já estava ficando meio cansado das coisas de Deus, o povo começava a dar lado e dar ouvido para tudo que era novo. Chegava um determinado povo na região, traziam os seus deuses, traziam o seu culto àqueles deuses, e eles começavam a achar interessante, começavam a achar legal, bacana, olha só, tem sacrifício, tem isso, tem aquilo, vamos cultuar esse Deus, porque parece que o nosso Deus já não nos ouve mais. E eles começavam, e entrava um rei, colocava-se deuses diferentes, entrava um povo, colocava outros deuses, e a nação de Israel e a nação de Judá começou a degredir na fé, começou a cair espiritualmente, e Deus foi deixando as coisas acontecerem, para ver até onde que eles iam, para ver até onde o povo que ele chamou para ser seu, aquele povo ia deixar ele de lado, e ele foi deixando. Aí os reis foram vindo, foram mudando tudo, foram distorcendo a palavra do Senhor, até que chegou esse rei Asa. Esse rei Asa assumiu, e qual foi a primeira coisa que ele fez? Quando nós lemos aqui o versículo de número 2, ele já fala aqui assim, olha: e Asa fez o que era bom e reto aos olhos do seu Deus. O que ele fez? Ele começou entrando nos templos, tirando todos os ídolos, tirando todas as imagens, tirando todos os bosques eram uma espécie de adoração a determinados deuses, onde eles plantavam árvores, e ele chegava, mandava cortar tudo, limpava tudo, falava, não, aqui o único Deus que nós vamos servir é o Deus de Israel, é o Deus dos nossos pais. Ele chamou Judá, falou, Judá, povo de Judá, preste atenção, a partir de agora, nós vamos adorar o único Deus. Esse foi o primeiro ato do rei, limpar a cidade, limpar toda a região, toda a sua nação, de toda idolatria. O único Deus a ser adorado é o nosso Deus, e a palavra diz que através disso, ele começou a crescer, através disso ele começou a ficar forte,
Através disso, Deus começou a recompensá-lo e entregar paz na vida dele, paz naquela nação, e não havia guerra, e o mundo naquela época estava passando por um transtorno, por uma busca por território terrível. Os reis queriam conquistar, e lutavam rei contra rei, nação contra nação, cidade contra cidade. Eles queriam terreno, queriam terrenos, queriam propriedades, eles queriam crescer, mas a nação de Judá estava em paz. Os reis não chegavam perto, e quando chegavam perto, Deus colocava para correr. Houve uma época que esse rei, ele estava tranquilo, ele estava em paz, mas de repente ele se viu cercado por um exército com mais de 1 milhão de soldados, cercado, fecharam, ele olhou: Deus, o que é que eu vou fazer? Eu só tenho 300 mil homens, o que é que eu vou fazer contra essa nação? Ele buscou a Deus, e orou, e foi, e buscou ao Senhor, e Deus estava com ele, e quando ele foi para a batalha com os seus poucos soldados, diante daquela multidão, o que é que aconteceu? Deus entrou na batalha, Deus entrou na guerra, e começou a destruir aquele povo, e ele foi para cima, e começou a vencer. A palavra diz que nenhum daqueles homens sobreviveram. O rei de Judá exterminou a todos, eram inimigos, eram homens que queriam tomar aquele lugar, mas Deus não deixou. Por quê? Porque ele buscou ao Senhor. Por isso, queridos, que eu disse desde o início, eu estou falando: olha, busquemos ao Senhor, vamos buscar. Quantos vieram aqui buscar ao Senhor, não é? Qual é o propósito que você saiu da sua casa? De que maneira? Você saiu cansado? Eu também saí. Saiu triste? Saiu abatido? Tem que ir na igreja hoje. Eu estou fazendo uma campanha. Será que eu posso deixar? Será que é o pastor que vai pregar? E vem, às vezes chega cansado aqui, às vezes chega murmurando, e às vezes sai da mesma maneira que entrou, e não pode ser assim. Se nós queremos sair daqui com a nossa vitória, nós precisamos buscar ao Senhor de uma maneira mais alegre, amém? Nós precisamos sair da nossa casa, assim como o salmista disse: olha, eu fiquei feliz quando me disseram: vamos à casa do Pai. Vamos para a igreja? Vamos para a igreja, vamos para a casa do Pai, vamos buscar a Deus, vamos louvar, vamos adorar. Mas o meu problema, o teu problema fica, deixa o teu problema de lado, deixa a tua luta de lado. Mas as minhas dívidas, deixa de lado, agora é adorar ao Senhor. Mas talvez você fale: irmão, mas você não sabe como é que está a minha casa, você não sabe como é que eu cheguei até aqui. Mas você chegou até aqui, amém? Eu não sei mesmo como você, mas você chegou até aqui. E se você chegou até aqui, você chegou com um propósito. Fala: olha, existe um Deus naquele lugar, existe um Deus que é poderoso, que é forte, que conhece o meu problema, e se Ele conhece o meu problema, eu vou lá, e quando eu chegar lá, eu vou sair de lá abençoado, amém? Você não veio aqui para passear. Eu sempre costumo dizer, porque isso eu ouvi de um pastor uma vez, que se você veio na igreja para passear, você veio no pior lugar. Aqui não é lugar de passear, aqui é lugar de adorar, amém? Aqui é lugar de adoração, aqui é lugar da gente vir quebrantado, sair feliz, lugar da gente vir triste, sair pulando, radiando, lugar da gente chegar aqui doente, sair curado, amém? Aqui é um lugar disso aqui. E o rei Asa, ele descobriu isso. Quando ele ouviu as nações se levantando contra nações, falou: opa, peraí, eu quero um pouco de paz, eu quero que o meu povo fique em paz. O que é que eu tenho que fazer? Vamos botar esses ídolos tudo no chão, vamos botar essa idolatria para fora, vamos começar a buscar a Deus, de uma maneira verdadeira. Convocou o povo, fala: povo, de agora em diante, o nosso Deus vai ser o Deus dos nossos pais, amém? E ele começou, colocando o povo a buscar ao Senhor, e aí o Senhor foi com ele. Então, queridos, quando nós fazemos uma pergunta assim: estamos nós buscando ao Senhor como Ele merece? Olha para o teu irmão e pergunta para ele: você está buscando ao Senhor da maneira que Ele merece? E como que Deus merece ser buscado? Imagina, queridos, como é que Deus merece ser buscado? Existe sempre uma comparação que se faz. Por exemplo, quando você vai comparecer diante de um tribunal, você vai comparecer diante de um juiz, você não pode ir de qualquer jeito, você não pode ir de bermuda,
de camiseta regata, de chinelo. Você não pode. Você tem que estar mais ou menos apresentável. Se com um juiz tem que ser assim, imagina com o nosso Deus. Imagina com um Deus que criou, meu Deus, o universo. Tudo que você vê, tudo que você vê, tudo que você pode imaginar, teve a criação de Deus. Imagina você entrar na presença dele. Você chegar aqui neste lugar, você não pode chegar aqui de qualquer jeito. Não digo através de suas vestes, mas eu digo através do seu coração. Seu coração tem que chegar aqui limpo, puro. Talvez você teve um dia cansado, difícil mesmo. Mas quando você sai da sua casa, fala, olha, eu vou na casa de Deus. Então, se você vai na casa de Deus, você precisa desligar aquela chave do problema, deixa de lado e se conectar com Deus. Fala, não, hoje eu quero estar na casa do Pai e sair de lá abençoado. Amém? E esse rei, ele entendeu isso. Então, quando ele começou a imaginar, ele começou a lembrar de Salomão, começou a lembrar das bênçãos que Salomão teve, falou, não, mas eu preciso isso para o meu reinado também. Aí existe uma regrinha básica que Deus deixou para o povo daquela nação. Se você abrir a sua Bíblia, volta um pouquinho para trás, 2 Crônicas, volta só um pouquinho, capítulo 7, versículo 14, um versículo muito conhecido. E eu me lembro deste versículo quando haviam muitas ministrações com relação a esse versículo. Os palestrantes, os pastores, eles gostavam de pregar isso. Hoje já não se ouve muito mais, porque fala-se muito de prosperidade, como o pastor disse na Santa Ceia. E um versículo como esse, que é base para as nossas vidas, que é chave para as nossas vidas, muitas das vezes fica de lado. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, amém? Acharam aí? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Sarar a nossa terra. O que significa isso? Sabe, queridos, é pegar os nossos problemas, as nossas lutas e falar, olha, isso aqui não te pertence mais, isso aqui eu estou tirando de você, mas se você me buscar de todo o teu coração, se você orar, se você se converter dos seus maus caminhos, aí eu vou ouvir do céu, diz o Senhor, aí eu vou ouvir do céu a sua oração, eu vou ouvir do céu o seu clamor, aí eu vou sarar a sua terra. Amém, queridos? E é isso que ele fez. Sabe? Então são essas 4 regras: humilhar-se, orar, buscar e se converter. Então buscar ao Senhor, queridos, é isso, é voltar-se para Deus de todo o coração, voltar para Deus de todo o coração, começar a buscar ao Senhor com todo o seu coração. Abra sua Bíblia, livro de Isaías, capítulo 55, também bastante conhecido, Isaías capítulo 55, versículos 6 e 7. Quantos já não leram esse versículo? Quantos já não falaram esse versículo? É muito conhecido mesmo. Amém? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O que é isso? O que é isso? O que é buscar ao Senhor enquanto se pode achar? A Bíblia nos fala que existe um momento aonde a igreja vai ser tirada dessa terra. E quando a igreja for tirada dessa terra, o Espírito Santo vai junto com a igreja. E aqueles que ficarem não vão ter a quem clamar mais. Então vão buscar ao Senhor e não vão mais achar. E enquanto isso, Deus está nos dando oportunidade. Deus está nos dando tempo. Deus não está nos dando chance. Olha, queridos, a porta da igreja está aberta. Queridos, hoje tem culto. Queridos, vamos à casa do Pai. Vamos louvar, vamos buscá-lo.
sabe, enquanto nós temos tempo, enquanto nós temos saúde, enquanto nós temos condições para isso, não é? Vamos buscar ao Senhor, porque Ele está nos esperando. Invocai-o enquanto está perto. Por que isso? Porque vai chegar o dia onde o Senhor não vai estar mais perto. Então nós devemos buscar ao Senhor, devemos invocar ao Senhor. Se nós temos propósitos em nossas vidas, se nós temos planos em nossas vidas, se nós queremos conquistar vitórias, nós precisamos estar perto de Deus. Quando o rei Asa percebeu isso, ele começou a edificar cidades, ele começou a crescer, ele começou a se fortalecer, e a palavra diz que Deus estava com ele, e ele estava sendo abençoado, e ele estava sendo próspero. Amém? Quantos querem ser prósperos? É claro que é uma pergunta fácil de responder, mas para isso, nós precisamos estar em comunhão com Deus. Aquele povo que estava desgarrado, afastado, longe, um povo idólatra, um povo que adorava de tudo, precisou se converter ao Senhor novamente, precisou buscar ao Senhor novamente, se entregar de novo a Deus, mas de uma maneira verdadeira, com o coração limpo, com o coração quebrantado, voltando-se para Deus de todo o coração. Outra maneira, ter sede e fome de justiça da presença de Deus. Sede e fome de justiça. Sabe o que é isso, queridos? A gente sempre costuma falar isso. Olha, nós temos sede de Deus, temos fome de Deus. O que é que você faz quando você tem sede? Você não busca água? Amém? Ninguém fica sem água. Se nós não ficamos sem água, nós também não podemos ficar sem Deus. Se nós temos fome, nós preparamos o nosso alimento. Para que é que nós trabalhamos igual um louco? Para trazer comida para dentro de casa, para matar a nossa fome. Então, ter sede de Deus e fome de Deus é isso, é buscar ao Senhor com toda a nossa força. Abra sua Bíblia no livro de Salmo 24, bastante conhecido também, Salmos 24, versículo 2 e 3, do versículo 3 até o 6, queridos, Salmo 24, do versículo 3 até o 6, ter sede e fome de justiça da presença de Deus, amém? Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a sua face, a tua face, aqueles que buscam a Deus. Nós precisamos viver uma geração assim, uma geração que busca a Deus, de uma maneira verdadeira, não por compromissos com o homem, não com compromisso com a igreja, não com compromisso com carteirinha, com responsabilidade, não, mas com compromisso com Deus, porque a partir do momento que você assume esse compromisso de estar na presença de Deus, a palavra de Deus, olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, aí as demais coisas, Deus vai acrescentar na sua vida, Ele vai te dar força, saúde, para você continuar trabalhando, buscando, lutando, conquistando, amém? E se nós o buscarmos, o que é que vai acontecer? A palavra diz que se nós buscarmos, nós vamos achá-lo, amém? Se nós buscamos alguma coisa com intensidade, nós achamos. E Deus fala, se vocês me buscarem, vocês me acharão. Se vocês me buscarem de todo o coração, vocês me acharão. Amém? Os que buscam ao Senhor, então aqueles que buscam ao Senhor, eles desfrutam da paz de Deus. Quantos querem viver uma vida de paz? Ei, como é bom, né, gente? Como é bom você viver uma vida de paz. Olha, eu falo sempre para a Adriana, eu acho que não tem coisa melhor do que quando a gente chega em casa e a gente vive uma paz, a gente tem uma tranquilidade, mesmo que às vezes a despensa está meio assim, às vezes a conta não está muito legal, mas a gente vive uma paz, uma tranquilidade, uma alegria, que não tem preço que pague, enquanto muitas pessoas não conseguem viver isso, não conseguem viver em paz, estão sempre buscando motivo para uma tormenta, parece que gosta de ver um fervo, parece que gosta de ver uma confusão, parece que atrai uma confusão, e não é isso que Deus quer, não é isso que nós precisamos. Buscar o Senhor é desfrutar da sua paz. Ali no capítulo 14, vamos lá, 2 Crônicas 14,
Olha o que o escritor diz. 2 Crônica 14, versículo 6 e versículo 7. Versículo 7, olha. Edifiquemos, pois, Judá, edifiquemos as cidades e cerquemos-as de muro, torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta, ou seja, havia paz. Então, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós, pois buscamos ao Senhor o nosso Deus, buscamos-los e Ele nos deu o repouso ao redor. Então, aquele povo que vivia perseguido, um povo que vivia em pé de guerra, quando eles começaram a buscar ao Senhor, eles começaram a viver em paz. Imagina, não sei se você já passou por isso, não sei se a sua casa já passou por isso. Antes de você começar a frequentar a igreja, antes de você conhecer a Deus, de buscá-lo de uma maneira verdadeira, como era o seu lar? O seu lar era um lar de confusão, um lar de bagunça? Você era um marido ou você era uma esposa que por qualquer coisa você tirava a paz da sua casa? Como era? Ou como é ainda, por enquanto? Porque quando nós começamos a buscar a Deus, a nossa vida, ela precisa mudar, e ela muda, porque a palavra, ela tem um poder tão grande, e nós ouvimos a palavra, um poder de mudar, de regenerar, de transformar, que ela é capaz de fazer coisas extraordinárias. Você é capaz de olhar para pessoas que viviam um verdadeiro inferno dentro de casa, não tinha paz, a alegria daquela pessoa acabava quando ela chegava em casa, a alegria da esposa acabava quando o marido chegava, a alegria do marido acabava quando ele chegava diante da esposa. Pessoas viviam assim, porque estavam longe de Deus, porque não buscavam o Deus verdadeiro, não buscavam a face do Senhor. Mas depois que elas começaram a ter um encontro com Deus, que elas se cansaram daquela vida e começaram a falar: para com isso, eu preciso buscar uma solução para esse problema, porque eu já não consigo viver mais em paz, não tenho paz dentro da minha casa, não tenho paz dentro do meu trabalho, e muitas das vezes a falta de paz saía de dentro da pessoa, ela era a causadora do problema. Ela chegava no serviço, a intriga começava, chegava em casa, as brigas começavam. Então as pessoas precisam mudar, e elas vêm para a casa de Deus e começam a ouvir a palavra, e a palavra, ela tem o poder de mudar, de transformar. Quantos já viveram isso? Quantos já passaram por isso? Não é? Quantas pessoas você conhece que depois que começaram a buscar a Deus, elas começaram a mudar? E é assim nas nossas vidas, né? Então nós precisamos continuar com isso, nós precisamos continuar a buscar esse Deus, porque chegou um momento em que esse rei aqui, esse rei Asa, ele também cometeu os mesmos erros que às vezes nós cometemos. Nós deixamos Deus de lado, nós deixamos de buscar a Deus quando nós precisamos, porque depois você pega na tua casa e você lê a história desse rei. Chegou um momento da vida dele que ele se sentiu confortável, se sentiu tranquilo. Aí o exército de Israel veio para cima dele, falou: opa, nós vamos conquistar Judá, vamos unir o nosso reino com o reino de Judá, vamos conquistá-lo. E veio com um exército enorme. Anteriormente esse rei, ele tinha pedido ajuda para Deus e Deus o tinha ajudado, mas ele mudou as coisas. Ele pegou ouro, pegou prata, foi a um outro rei, que também era forte e poderoso, falou: rei, o negócio é o seguinte, eu sei que você está ajudando Israel, mas eu te ofereço esse ouro, essa prata, você tira a sua ajuda de Israel e você vem me ajudar. Tudo bem, o rei aceitou, foi lá, botou Israel para correr, mas Deus se entristeceu com aquilo. Pegou o profeta, versículo de número 7, 15, versículo de número 7, 16, desculpa, só para a gente fechar, capítulo 16, versículo de número 7, naquele mesmo tempo veio Hanani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: por que confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor, teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Ou seja, Deus estava falando para ele: olha, quando você precisou de mim,
você foi lá e me buscou, e eu atendi. Muitas das vezes acontece isso conosco. Quando nós precisamos de Deus, Deus vai lá, nos atende, nos acolhe. E muitas das vezes outras vezes nós esquecemos de Deus. É onde a gente quebra a cara, e Deus não quer isso. Então, queridos, se nós estamos nessa campanha, se nós estamos com esse propósito de conquistar a nossa vitória, nós devemos fazer em parte como esse rei fez. Nós devemos buscar a Deus de uma maneira mais intensa, de uma maneira mais fervorosa, mais firme, com mais fé, com mais adoração, amém? Para que Deus possa, como nós cantamos ali, olhar o desejo do nosso coração e nos conceder, porque nós buscamos ao Senhor, amém? Então, quando você sair da sua casa, da próxima vez que você falar, olha, nós vamos para o culto, lembre dessa mensagem, lembre de que você precisa buscar a Deus com mais intensidade. Não pode ser uma obrigação você vir na casa de Deus. Deus não faz nada na sua vida por obrigação, e se Ele já fez um sacrifício lá atrás, Ele não quer que você seja obrigado a nada, Ele quer que você o busque, e o busque de todo o coração, amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. E que nós possamos entender isso, que nós possamos entender que, diante de tudo aquilo que nós estamos passando, diante de tudo aquilo que o nosso país está passando, as coisas que nós estamos vendo, nós não podemos perder a esperança, nós não podemos abaixar a nossa cabeça, baixar a nossa guarda. Nós precisamos confiar e saber que nós temos um Deus, que Ele é zeloso pelas nossas vidas. Quando Jesus saiu buscando os seus discípulos, chegou um momento que Ele disse, olha, não foram vocês que me buscaram, mas foi eu que busquei vocês. Não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. O Senhor escolheu cada um de nós. O Senhor Jesus, quando Ele passava na beira do mar, Ele olhou para Pedro, olhou para o seu irmão Tiago e falou, olha, venham, me sigam. Quando Ele estava passando na cidade, Ele olhou para Levi, para Mateus, e falou, venha, me siga. Ele estava chegando na cidade, olhou para Zaqueu, falou, Zaqueu, desce daí, eu quero você. Deus está olhando para a sua vida, está falando, filho, venha, eu estou te escolhendo, me busca de todo o coração, me busca com intensidade, me busca com verdade. Essa palavra, primeiro ela precisa servir para mim e servir para você. Nós precisamos buscar a Deus diante daquilo que nós estamos passando. Talvez você já não, o problema seja tão grande que você já está pensando em desistir, está pensando em deixar para trás. Talvez você veio aqui, talvez a primeira vez essa noite, e fala, mas olha, a minha vida está difícil, eu já não tenho mais recurso, não tenho mais o que buscar. Busque a Deus. Eu estava falando, ministrando a Santa Ceia com o pessoal do louvor, eu falei para eles, olha, o mundo está tão difícil, esse país está tão difícil, que as pessoas vão começar a buscar as igrejas, por causa da situação que o país está vivendo. Vão começar a buscar alguma coisa, mas nós já buscamos a Deus, amém? Nós já buscamos a Deus com o nosso coração, com a nossa força, com a nossa fé, e isso tem que aumentar, tem que crescer a cada dia, a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso propósito. Não só na campanha, vou fazer uma campanha, não é pela campanha, mas é porque nós almejamos vitória, nós almejamos conquistas, e para isso nós precisamos de Deus, nós precisamos estar na presença de Deus, buscar a face do Senhor. Nós não podemos deixar que Deus vire a face para nós, nós não podemos virar a face para Deus. O que aquele rei queria era que o povo buscasse a Deus, estivesse com Deus, para que assim Deus também estivesse com o povo. E é isso que Deus quer, que nós o busquemos de todo o nosso coração. Senhor, nessa noite, Pai, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de poder estar na Tua casa, pela oportunidade de mais uma vez nós podemos buscar ao Senhor, e na nossa busca, na nossa entrega, Senhor,
que nós possamos estar cada vez mais na Tua presença, possamos estar cada vez mais Te adorando, Senhor Jesus, reconhecendo, Senhor Jesus, que o Senhor é o Salvador das nossas vidas, que é o Senhor que vai nos entregar a vitória que nós precisamos. Se nós nos entregarmos ao Senhor, se nós buscarmos ao Senhor verdadeiramente, se nós confessarmos os nossos pecados, se nós nos convertermos a Ti, Senhor, o Senhor estará concedendo o desejo do nosso coração. Nós louvamos isso essa noite, Pai, nós buscamos isso essa noite, Pai. Então, Pai, em nome de Jesus, conceda a nossa vitória, conceda aquilo que nós estamos buscando, conceda paz ao nosso coração, conceda paz ao nosso lar, ó Pai, que aonde nós chegarmos, meu Deus, nós sejamos pessoas de paz, nós sejamos pessoas que possam chegar e levar alegria, que haja alegria no nosso lar, Senhor, que haja paz no nosso lar, meu Deus, que em nome de Jesus, aquilo que nós estamos colocando como propósito nesta campanha, que no final dela, Pai, nós possamos ver verdadeiramente a vitória, que o Senhor possa entregar nas nossas mãos, que nós não venhamos, Senhor meu Deus, desistir no meio do caminho, porque o tempo é Teu, a hora é Tua, a vitória é Tua, e é o Senhor que entrega, meu Pai, a quem o Senhor quer, mas nós estamos aqui, fazendo uma campanha e buscando ao Senhor verdadeiramente. Guarda as nossas vidas, guarda o nosso coração, guarda a nossa vida, para que possamos, meu Deus, continuar com o Senhor a todo momento, a todo instante. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, em nome de Jesus, e todos digam amém. Aplauda ao Senhor.